Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente com os irmãos debruçados sobre a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. E nós queremos trazer um ensino, uma meditação bem interessante hoje, que fala sobre o profeta novo e o profeta idoso, ou o profeta velho, profeta de Samaria, o novo, e o profeta idoso, que era de Judá. Mas antes de nós estudar, ler a Bíblia, meditar, gostaria de convidar os irmãos a um desafio, a nós alcançar os 200 inscritos. Estamos chegando lá, mas para isso precisamos da tua ajuda, da tua inscrição. Nos ajude a alcançar 200 inscritos ainda estes meses, irmãos. E por isso eu peço a você que não é inscrito ainda, inscreve no nosso canal, convida outros para se inscrever, para fazer parte deste grupo dos estudantes da Bíblia, dos que estarão sempre meditando na palavra de Deus. Também pedimos para compartilhar os vídeos, comentar os vídeos e também clicar neste sininho ao lado, que é o sino da notificação, que você receberá os vídeos em primeira mão. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo número 13, que fala: Eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor, até Betel, e Jeroboão, que era o rei, estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Gritou o profeta contra o altar pela palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti lhe oferecerá o sacerdote dos lugares altos que queimaram incenso sobre ti, e os ossos desses homens serão queimados sobre ti. E ele dará um sinal, e este altar se fenderá ao meio. Esta é a palavra do profeta novo. E neste contexto, queridos irmãos, como eu disse, estava o profeta da tribo de Judá, ou do reino de Judá, porque neste momento o reino estava dividido entre o reino norte e o reino sul. Pois quando Salomão cometeu pecados gravíssimos contra Deus, Deus tirou o reino dele, dividiu entre duas partes, reino norte, reino sul. Reino norte ficou com 10 tribos, reino sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Lá no reino norte ficou capital Samaria, reino sul, capital Jerusalém. E nesse momento, a qual o rei do reino norte era Jeroboão, que significa o povo está em contenda, ele estava desviado, desobediente, na idolatria. Jeroboão foi procurar outras nações. Num destas visitas encontrou um altar pagão de outros deuses, e ele copiou exatamente igual aquele altar e levou para Samaria. Afastou, negligenciou, excluiu o altar do Senhor e construiu um altar pagão que agradava os olhos dele, e levantou multidões de sacerdotes de tudo que é tipo, de homens baixos, de pessoas baixas, não era da tribo sacerdotal, e ele colocava para ser sacerdote. Ele mesmo estava ali ministrando incenso, qual não era de autoridade ministerial dele. Então Deus levantou este profeta que veio de Judá, e ali profetizou contra aquele altar, de maneiras que quando ele profetizava, o rei se irou e tentou impedi-lo. E no mesmo instante a mão do rei, o braço do rei, ficou atrofiado, não podia mexer. Então o rei, humilhando-se, pediu ao profeta, dizendo: Homem de Deus, ora ao Senhor por mim. E o profeta assim o fez. E o homem, o rei, ficou curado. Então o rei disse para o profeta: Vamos para o meu palácio, te darei alimento e te darei uma forma de abençoar a tua vida. Te darei algum dinheiro. E o profeta disse para aquele rei: Nem que tu me desse a metade do teu reino, eu não iria contigo, porque Deus me deu uma revelação
que eu precisava vir em jejum, não poderia comer pão nem beber água e não poderia voltar pelo mesmo caminho. Então o profeta se foi para outro caminho e ficou embaixo de uma árvore descansando. O assunto, o que aconteceu, chegou pelos filhos do velho profeta aos ouvidos dele, dizendo o que aconteceu. Então o profeta antigo, o profeta velho, perguntou onde estava o profeta novo, e assim os seus filhos indicaram, e ele foi ao encontro. Quando se encontrou com o profeta novo, ele disse para ele: tu és o homem de Deus que veio de Judá e profetizou. Ele disse: sou eu mesmo, venha para minha casa, te darei alimento. E ele disse: não posso, porque eu tenho uma revelação de Deus. Deus disse para mim ir em jejum e não voltar pelo mesmo caminho. Mas o profeta velho mentiu, dizendo: Deus enviou um anjo me trazendo uma revelação para que você vá para minha casa e se alimente. O profeta novo, ele foi enganado, ele não deu atenção à palavra de Deus, à ordenança de Deus, e foi influenciado, foi para a casa do profeta velho. E ali, quando ele estava se alimentando, Deus usou o profeta velho para falar algo ao profeta novo, dizendo: porque tu foste rebelde, desobediente às minhas diretrizes, não guardaste a minha palavra, quando saísse desta casa será morto. Então, após eles almoçarem ou lancharem, o profeta novo pegou o seu jumento e saiu em direção a uma nova terra, ou um novo caminho. E neste caminho, um leão saiu da mata e ali matou o profeta novo. E ficou ao lado do profeta novo, juntamente com o jumento. Olha só que quadro. Estava o profeta novo morto, o jumento do lado e o leão do outro, os três parados. E as pessoas viram isso e contaram para o profeta velho. O profeta velho foi então em direção àquele local e ali tirou o corpo do profeta novo, levou para o seu sepulcro e enterrou. Mas olha que coisa interessante que tem um ensinamento. Primeiro, porque o rei estava em rebeldia, desobediente, idólatra, e estava negligenciando as coisas sagradas de Deus. O profeta velho estava se omitindo de entregar a mensagem de Deus para o rei, exortando o rei dos seus pecados. Por isso Deus teve que levantar outro profeta de outra cidade. Então o que aconteceu? E os três estavam errados, porque o profeta novo, na direção de Deus, cometeu o pecado de acreditar no religioso e não obedecer a palavra de Deus, de acreditar no disse que me disse e não acreditar na palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus. E quando ele saiu, aquele leão, porque eu tenho certeza que aquele leão recebeu a missão de Deus, eu tenho certeza que Deus disse para o leão: vai e mata o profeta, por causa que ele foi desobediente, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Interessante que o leão não comeu, não se alimentou do cadáver do profeta novo. O leão não matou o jumento, e o jumento não ficou com medo do leão. E o que nós podemos entender ou aprender com essa passagem de 1 Reis capítulo 13? Que a natureza, os animais, eles são obedientes a Deus. Deus, eu parafraseando a palavra, Deus disse para o leão: a tua missão não é comer, a tua missão é jejuar. Já que o profeta, já que ele era para ser aquele que era para obedecer, não jejuou, eu quero que você jejue. Mate o profeta novo, mas não coma. E não toque nem no jumento. E o jumento podia fugir apavorado. Imagina um leão. Deus com certeza disse para ele: pode ficar quieto, fica tranquilo, ele não vai fazer mal algum, porque eu cuido de ti. Nós podemos entender que a natureza obedece a Deus. O problema sobre a terra é a humanidade. Aqui nós temos um rei que estava na teocracia, ainda que a teocracia deste rei era para ser também a monarquia. Monarquia com teocracia. O rei era dirigido por Deus e a nação pelo próprio rei. Mas o rei estava desobediente. O profeta velho, desviado, mentindo. O profeta novo, influenciado. Os homens que não estão na palavra de Deus, a natureza, os animais, eles obedecem a Deus. Tu não encontra na Bíblia
nenhum versículo, nenhuma menção de animais ou a natureza contrariando a vontade de Deus. Encontra sim o homem na rebeldia, na desobediência, no seu engano, ainda que conheça a Deus como profeta novo, assim como conhece a Deus o profeta velho, assim como o rei estava ali cuidando do povo de Deus, os três estavam errados, os três estavam desviados, mas o profeta novo e o profeta velho e o rei receberam aquilo que eles mereceram, que é o salário do pecado. Nós temos que aprender com a palavra de Deus, a qual diz que nós devemos estar segundo a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Que nós podemos aprender com a natureza, com os animais, a obedecer e guardar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vós e que a presença de Deus esteja convosco. Em nome de Jesus, e que a paz esteja convosco.